Abraão, o pai na fé, ainda Abrão, vai ter um filho com Agar, a escrava egípcia. E se Ismael nasceu antes, por que o escritor de Hebreus diz que pela fé Abraão ofereceu o seu unigênito? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler hoje Gênesis capítulo 16. Não saia daí, chame seus irmãos e amigos e compartilhe a live do pastor João Neres, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Aproveite esse momento também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu estou lendo e explicando a Bíblia há mais de 3 anos. Essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda e estamos lendo pela segunda vez ao vivo aqui no canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá, sem mais delongas, capítulo 16, cadê você? Do livro de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, observe que aqui ela ainda é Sarai e ele ainda é Abrão. E Sarai, ou Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma ama egípcia, cujo nome era Agar. Bem, no período que Abraão ficou no Egito, além de adquirir muito gado, ele adquiriu também escravos, servos. E essa ama tinha, por costume, cuidar da esposa. Era uma escrava que cuidava de Sara, escrava de Sarai, adquirida no Egito. Agora preste atenção. No capítulo anterior, Deus chamou Abraão, ainda Abrão. Nós falamos ontem sobre o crente Abrão e o crente Abraão. O Senhor o levou fora da tenda e disse: não, o Eliezer não será o herdeiro. Será o teu filho, nascido das tuas entranhas. Preste atenção. Ok? Agora vai aparecer para Abrão uma segunda opção, que de fato é das suas entranhas, mas não de Sara. Então a bênção estaria incompleta, né? E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Surgiu aqui um plano B. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Espera aí. A culpa é de Deus? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma, naquele tempo, de não dar nenhuma moral para o diabo. Porque se fosse hoje, principalmente os neopentecostais, ia dizer que o Satanás cessou minha madre. Satanás não deixou a irmã gerar. Satanás não tem esse poder. Isso está nas mãos do Eterno. E nesse tempo aqui eles diziam: o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, minha serva. Isso aqui é por conta dela. Por sua conta e risco, irmã Sarai. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. O Abrão pensou: tá aí, boa ideia. Porque Deus disse no capítulo de ontem que o filho seria das minhas entranhas. Então, sou eu que vou gerar. Ela é sua serva, está tudo em casa, é como se fosse você. É o famoso jeitinho brasileiro, Abrão. É porque aqui ele não era Abraão ainda, era Abrão. Crente Abrão, crente Abrão. Ouviu Abrão a voz de Sarai. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, a mulher deu o fruto para Adão e ele comeu. Não que você não possa ouvir sua mulher, mas certos tipos de decisões compete ao cabeça da família. Era para Abraão de imediato dizer: não, eu sou chamado de amigo de Deus, pai na fé. Eu vou ter filho com você. Vamos orar aqui. O irmão Abrão gostou da ideia. Quem sabe a egípcia fosse uma morena bonita, né? Chamava a atenção, até provavelmente mais nova que Sarai. O Abrão falou: tá aí, boa ideia. Ouviu Abrão a voz de Sarai.
Agora paga o preço. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-la por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Naquele tempo, casava, tinha logo filhos, né? Eram os costumes antigos. 10 anos sem gerar, ela disse, joguei a toalha. Deus me impediu de gerar. Gere da minha serva. 10 anos. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. No livro de Provérbios, Salomão diz que uma coisa horrível é a senhora ser desprezada pela serva, pela escrava. Quem foi que deu a sugestão? Sara. Quem está pagando o preço agora, primeiramente? Sara. Vendo ela, a escrava que concebera, primeiro, Abraão possuiu. Possuiu e teve relações sexuais com ela. Segundo, ela concebeu, engravidou. E vendo que concebera, barriguinha crescendo, ela, eu estou grávida de Abraão, você é estéril. E agora o problema está gerado dentro de casa. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, ou seja, a culpa é tua. Quem mandou você me ouvir? Eita Jesus. A culpa é sua, Abrão. Não foi ela que deu, mas a culpa era de Abrão. Bem feito. Quem mandou ele aceitar essa sugestão? Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, ou seja, essa humilhação é por sua culpa. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, que engravidou, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ou seja, você está tratando melhor essa escrava egípcia do que eu. Ela agora engravidou e está me humilhando. Sarai, foi você que deu a sugestão. Mas a culpa é de Abrão. E ela não está errada, não, porque ele era o chefe da família. A culpa era dele mesmo. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua paz. Bem, o Abrão era um líder. Falou, ela é sua serva. Foi você que me deu. Agora, ela é sua serva. Aí, Sarai se vingou, né? Afligiu-a, quer dizer, dobrou os trabalhos, ela se coloque no seu lugar de serva, até que ela fugiu, não aguentou. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de minha senhora. Observe que ela aqui está grávida. Tá? Tem outro episódio lá na frente que o anjo vai encontrá-la com o menino. E Deus vai ouvir a oração do menino. Tem 2 episódios. O primeiro é quando ela engravida. O segundo é quando o menino nasce. Tá? E quando o menino nasce, logo depois do nascimento do Isaac, o filho da promessa, o Ismael vai menosprezar o Isaac. Ele aprendeu com a mãe. Porque a mãe, quando engravidou, menosprezou Sara. Eu tenho uma mensagem, o tema é filhos de Agar e filhos de Sara. Isso é o DNA da pessoa que não é chamada, que não foi escolhida. É o DNA daquele obreiro, daquele pregador, daquele pastor que é fake news. Pois é. Nem Agar era legítima e o Ismael era filho dela. A Bíblia chama, eu fiz essa pergunta no início da live, a Bíblia chama lá em Hebreus, Isaac de unigênito. Pela fé, Abraão ofereceu o seu unigênito. E ele tinha o Ismael. Mas Deus considerou unigênito. Ou seja, Deus não estava em nada dessa maracutaia que Sarai arrumou para Abraão. Mas agora, ela está grávida de Abraão. Agora, meus amigos, Deus também não é injusto. Tem uma criança ali. Os árabes estão ali. As nações árabes estão ali.
Ismael também será líder de 12 tribos, assim como Jacó foi de 12. E ela diz para o anjo: vem fugir da face de minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Ou seja, você está errado. Você se exaltou, vai lá e se humilha, porque você está grávida de Abraão, pai na fé. Não é pouca coisa. Mas se humilha, você vai morrer no deserto, essa criança aí no ventre. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Observe que o anjo do Senhor, ele fala em nome de Deus. Ele não disse o Senhor multiplicará, não, querido. O anjo do Senhor é a representação do Senhor, é o próprio Senhor, tá? Multiplicarei a tua descendência. Então Deus prometeu também que a descendência de Ismael seria grande. Hoje nós vemos aí a quantidade de árabes que existe, descendentes de Ismael. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Observe que quem coloca o nome no menino é o anjo. Assim como quem coloca o nome em Isaac é o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor. Tá? Aqui não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor. O nome do menino será Ismael. E ele será homem feroz. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ismael foi o nome que o próprio anjo deu ao filho de Agar com Abraão. Que interessante o agir de Deus, né? E esse nome Ismael está ligado a ouvir, porque diz aqui, no versículo anterior, deixa eu voltar ao 11 aqui, vou voltar aqui, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, deu o nome de Ismael, né? Porque Ismael, parecido com o significado de Samuel, quer dizer que Deus ouviu. Deus ouviu. Cadê você, João Neves? Opa, voltei aqui. Então, Ismael tem esse significado. Deus ouviu. Deus ouviu a aflição de Agar, porque apesar dela ter vacilado, ter humilhado a sua senhora, menosprezado, não foi nem humilhado, porque ela não tinha condição de humilhar a patroa, mas ela menosprezou. Estou grávida, você não está. Né? E aqui nós temos uma grande lição também. Se ela ficasse na dela, né? Mas não, ela se exaltou. Vamos lá, o versículo 12. Ele será feroz, eu já li, né? A sua mão será contra todos. Deixa eu botar aqui para vocês. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Perceberam que essa linhagem de Ismael são brigões, são de guerra? A mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor que lhe falara, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Gênesis 16, 13. Deixa eu conferir aqui na minha Bíblia como está. Gênesis 16, versículo 13. Vamos lá? 16, 13, vê aqui na Bíblia de papel como está. Diz assim: tu és o Deus da vista, né? Ou Deus que me vê. O Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Ok? Aquele que me vê. É o nome que ela deu ao Senhor, aquele que me vê. Deus é aquele que nos vê no momento de aflição. Nós temos aqui uma grande lição espiritual. Deus nos vê no meio da aflição. Independente de quem nós somos, ela era uma escrava, ela estava fugindo, ela tinha errado, mas Deus estava vendo. Aleluia. E ela reconheceu isso. Ela disse: porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Tu és o Deus que me vê.
Aleluia. Eu sou H, eu sou apenas uma escrava. Eu vim do Egito, eu menosprezei minha senhora, mas ele me viu. Aleluia. Deus é aquele que nos vê. Por isso se chamou o nome do poço, esse nome que eu estava procurando, Bir-Lahai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Pereg. Esse nome está ligado ao Deus que me vê, ok? Bir-Lahai-Roi. Deus que me vê, está ligado ao nome de poço. 15. E H deu à luz a um filho. E H deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que H tivera Ismael. Opa, significa que Abrão bateu um papo com ela. Ela disse, ó, o anjo quando apareceu para mim lá no deserto, falou que o menino deve se chamar Ismael. Não foi ele que colocou o nome. O anjo já tinha dado o nome. E Abraão cumpriu, né? Deu o nome que tivera ao filho de Ismael. E era Abrão, da idade de 86 anos, quando H deu à luz a Ismael. Bem, lembre-se que no início do capítulo, Sara falou, já tem 10 anos, eu não engravido, já era, joguei a toalha, pode ter filho com a escrava. Então, 11 anos foi justamente o tempo da gestação, 9 meses, né? Agora, Abraão, que saiu de Ur com 75, ele agora tem 86, quando Agar dá à luz a Ismael. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, agora às 9 da manhã e também às 17, e essa foi a live de Gênesis 16. Glória a Deus. Aproveite e compartilhe aí com seus irmãos, com sua família. Vamos ler a Bíblia toda pela segunda vez, em nome de Jesus. E até Jesus voltar, eu estarei lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do teu filho que dedicou esses 17 minutos para aprender a tua palavra. Ser conosco, tu és o Deus que nos vê, mesmo em meio à aflição, à tribulação, à angústia, que o Senhor contemple neste dia o coração de Agar, o coração daqueles que estão aflitos, aqueles que estão fugindo de seus senhores, fugindo de situações, de problemas, que o Senhor traga a solução e a bênção. Eu oro pelos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro também pela nação brasileira e oro por Jerusalém, a cidade amada, cidade de Davi, desenhada na palma das tuas mãos, cidade do grande rei. Haja paz sobre Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.